também aqui no Política Mesmo, comigo os deputados Rita Rato, do PCP, Nilza de Sena, do PSD, e Pedro Delgado Alves, do Partido Socialista. Muito boa noite a todos, bem-vindos. Senhor deputado, uma prova criada pelo Partido Socialista no tempo do engenheiro Sócrates, o mesmo partido que agora a critica. Bom, boa noite. Ela foi já objeto, ainda antes da sua implementação agora, de uma revisão substancial quanto à questão que talvez seja a mais importante, que é a de quem é que deve ser sujeito à prova, ou seja, o universo de docentes e as situações em que é necessário. Efetivamente, numa primeira fase, ela tinha uma abrangência maior, portanto, visava ser um elemento de avaliação e de acesso com outra escala, mas rapidamente se percebeu, e essa correção foi feita, entretanto, já no segundo governo do Partido Socialista, que, efetivamente, onde ela fazia falta eram naqueles casos em que, digamos, o método usual e mais fiável para a avaliação de professores e para a medição da capacidade de alguém para a lecionação, que é, no fundo, o acompanhamento do trabalho realizado em aula, é, no fundo, o acompanhamento, até podemos chamar, a avaliação contínua do trabalho do docente, mais do que uma prova que tem que existir para situações residuais em que efetivamente seja necessário, no fundo, ter uma componente que permita fazer alguma seleção e alguma triagem. O problema desta prova, enfim, dos episódios que a antecederam em edições anteriores, tem vindo a ser com a desadequação da forma como ela está a ser implementada, por um lado, no fundo, medindo o que não é indispensável, o que não é o mais útil para o exercício da função docente e estando por trás dela, de alguma maneira, uma abordagem, enfim, atrevo-me a dizer, ideológica quanto ao que deve ser, digamos, o recrutamento e as necessidades da escola pública. Uma abordagem ideológica que se diz é um estratagema para eliminar professores do ensino público, Sr. Deputado. Boa noite. Não concordo com essa afirmação. Aliás, começo por dizer que os resultados que esta semana... Como sabe. Não, sei. Mas começo por dizer que os resultados que conhecemos esta semana são precisamente reveladores da necessidade desta prova. Aliás, são resultados que nos mostram que temos um conjunto de professores. E eu quero aqui destacar já desde o início. Estes professores que são aqui avaliados não são representativos de toda a classe docente. Nós sabemos que há muito bons professores dentro do sistema. Mas também sabemos que devem ser os melhores que devem estar nas escolas públicas e, por isso mesmo, esta prova é necessária. Estes resultados em que nós temos 34% de chumbos, mas, sobretudo, que temos um conjunto de professores, 36% que dão erros de português ortográficos e, portanto, graves, que somam com outros 67% que na prova anterior também davam erros ortográficos. E sabendo que a média que nós encontramos na avaliação destes candidatos a docentes, permite-me dizer assim, é 56,2%, eu diria não é brilhante. E não é brilhante, sobretudo, eu penso que nos devem fazer pensar. E quando eu ouço o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves dizer que há aqui uma questão ideológica na forma como este Governo operacionaliza esta prova, eu lembrava ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que a prova criada pelo Partido Socialista no anterior Governo e que só foi implementada por este Governo porque teve coragem de o fazer, mas a prova criada pelo Partido Socialista era uma prova que tinha 3 componentes. Ou seja, tinha um grau de exigência muito suplementar, tinha inclusivamente uma prova oral final que, entretanto, foi suprimida nesta reavaliação da prova e, portanto, tinha, de facto, espelhada naquilo que eram outras experiências avaliativas internacionais, mas tinha uma componente de muito maior exigência e, se calhar, do ponto de vista da operatividade, que é aqui criticada, se calhar muito mais complexidade do que esta veio aqui introduzir. Amanhã o Parlamento debate um projeto de lei do PCP e outro dos Verdes para a revogação desta prova de avaliação dos professores. Senhora Deputada, não concorda que 36% dos portugueses que fizeram a prova não sabem escrever português correto, devem poder ensinar? Dos professores. De quem fez? Uhum. Sim. Boa noite. Nós, importa aqui recordar que, de facto, a prova dita de avaliação de capacidades e conhecimentos foi uma criação da professora Maria de Lourdes Rodrigues, do anterior governo do Partido Socialista, uma peça integrante do Estatuto da Carreira Docente que teve como objetivo virar a opinião pública contra os professores e atacar direitos fundamentais dos professores, que na altura, porque o anterior governo do Partido Socialista estava a pôr em prática um conjunto de malfeitorias contra os professores, não teve tempo
tempo de aplicar esta prova, mas que o Governo PSD e CDS tem feito o favor de ser bom aluno da professora Maria de Lourdes Rodrigues e, portanto, aplicar aquilo que foi deixado pelo anterior Governo do Partido Socialista. E importa aqui dizer que os professores que são sujeitos a esta prova são professores que podem ter até 5 anos de serviço. E para um professor ter 5 anos de serviço pode significar, em alguns casos, ter mais que 10 anos de trabalho para ser contabilizado o tempo de serviço. Portanto, são professores que anualmente são avaliados nas escolas. No caso da renovação de contratos, Mas mal avaliados, pelos vistos. Não, eu creio que são bem avaliados, porque são sujeitos à avaliação... 36% deles dão erros de português, era essa a minha pergunta. Não, são sujeitos à avaliação que todos os docentes são sujeitos, anualmente nas escolas. Em caso de renovação, são avaliados mais que uma vez, num ano letivo. Se me pergunta sobre os erros, eu creio que devemos garantir que o conhecimento da língua é garantido por todos. O problema, importa perceber de facto, é se esta prova tem como objetivo aferir a qualidade da docência, porque estes professores já mostraram que serviram ao Ministério da Educação e que ao longo dos anos têm, com o seu trabalho, muitas vezes com a vida e a família e a casa às costas por esse país fora, contribuído para a valorização da escola pública. Ontem o Sr. Ministro disse uma coisa que eu acho que é paradigmática, que foi ter dito que há professores a mais para aquilo que queremos fazer da escola pública. E, portanto, esta prova tem como objetivo seriar o acesso à oposição ao concurso. E a anterior prova tinha eliminado da fase de concurso 8.000 candidatos. Esta prova, do que já foi anunciado, cerca de 700. E no início do ano letivo, quando o Governo anunciou dados, disse que cerca de 20.000 professores foram opositores a concurso. Não disse que eram 28.000 que foram afastados. E isto também tem o objetivo estatístico de apagar das estatísticas do desemprego milhares de professores contratados que ao longo dos últimos anos ficaram fora da escola pública e que fazem falta à escola pública. Porque nós poderíamos discutir aqui, de facto, se há problemas na formação inicial de professores. E da parte do PCP entendemos que há aspectos que podem ser melhorados. Há uma semana atrás foram discutidas propostas do PCP, em sede de apreciação parlamentar, de revisão da habilitação para a docência e da formação inicial. PS, PSD e CDS chumbaram propostas que, no nosso entendimento, eram muito importantes. Por exemplo, sobre o contexto de trabalho e sobre a prática profissional ser retomada uma experiência que foi decisiva, foi o facto de o estágio curricular ser durante um ano letivo, com a atribuição de uma turma e de serviço letivo. Propostas concretas sobre formação contínua de professores. O PCP tem vindo a apresentar propostas nesse sentido e nunca houve objetivo. O Partido Socialista chumba isto, Sr. Deputado? Se uma das explicações que se pode arranjar para isto é porque os problemas se calhar estão mais a montante na formação dos próprios professores? Bom, há duas fases de análise e o problema principal da prova é que ela não se dirige nem a conseguir, no fundo, suprir os problemas que eventualmente encontramos a montante com a formação, porque ela efetivamente, pelo seu conteúdo, não... Desde logo, é discutível se é legítimo que haja uma prova que vem requalificar ou, no fundo, retestar aquilo que foi testado num contexto de formação académica. A sua função não é essa, ou seja, licenciados e habilitados aquelas pessoas estão e, portanto, não há que reabrir e revisitar um assunto que está encerrado. Mas, por outro lado, poderia ter avalia, e aí é que, enfim, a discordância para os dois lados se coloca, a avalia da prova, quando ela surge, é associada a um processo, de facto, um pacote legislativo mais abrangente, em que, efetivamente, algumas coisas correram mal, diz respeito à avaliação, isso não haja dúvida, porque ela era burocrática, porque ela não era exata, mas, efetivamente, havia um princípio... Mas o problema das cotas é um problema geral... Não, era um problema geral da avaliação. Mas, para eu tentar dar nota do que é que estava em cima da mesa, era, no fundo, precisamente isto. Avaliação e qualificação. Verificar até que ponto, não com o objetivo de reduzir o número de docentes e, por esta via, tentar fazer no fundo, trazer uma solução orçamental, mas, efetivamente, uma outra coisa que era, quer na avaliação, quer no acesso, ter regras mais exigentes para também melhorar a qualificação dos docentes. Ora, o que a prova falha, e por isso é que a sua adequação é particularmente questionável, é que também não vem testar esta dimensão prática do contexto letivo em que os docentes se encontram. Ou seja, não tem a valia adicional de representar, eventualmente, o modelo de não estarmos a revisitar a componente académica, mas estarmos agora a visitar, efetivamente, aquela que foi a entrada na atividade profissional e a valia destes docentes. E, portanto, fundamentalmente, e sem prejuízo de poderem ser discutidas as fases, a abordagem da construção das provas, esta, em concreto,
que é aquilo que estamos a analisar, não o princípio da necessidade da avaliação, não o facto dela ser desejável ou não, mas em concreto, este modelo, ele parece-nos desadequado. Desadequado no fundo, à lecionação que ocorrerá depois e desadequado também porque desconsidera por completo o facto que a Sra. Deputada Rita Rato referia, que era o facto de muitos destes docentes já terem experiência profissional de largos anos que desaparecem completamente da equação e que seriam necessários. Por isso não ser a questão que foi só dizer isto, porque a Sra. Deputada do PST dizia aqui que esta prova testava candidatos a professores. Não testa, porque estas pessoas já são professores, já têm habilitação para a docência. Alguns serão eliminados, não é? A partir do momento em que chumbam, deixam de poder concorrer. A questão é que estes professores já serviram à escola pública, alguns com mais de 10 anos de trabalho. E agora o governo, avaliados positivamente, 5 anos de serviço, para a contabilização de 5 anos de serviço, isso pode significar mais que 10 anos de trabalho, certo, porque há pessoas que não conseguem horários serviço, completos. 5 anos de serviço. Portanto, estas pessoas já provaram que serviram à escola pública e que deram jeito à escola pública. Agora, o que o Governo veio dizer é que nós temos que eliminar o facto de existir muitos candidatos e nós queremos despedir professores. E, portanto, vamos criar um instrumento para dificultar isso. Se me permite, eu gostava de retomar aqui um ponto de convergência. Eu gostava que a Sra. Deputada, desculpe, sem prejuízo do que... Não, porque é que os professores que já terminaram o seu curso nas universidades, que já se sujeitaram a um concurso para ingresso na carreira, que são avaliados regularmente, vão ter que fazer mais uma prova. Novamente avaliados. Eu acho que aqui o que está em causa, e acho que este é um ponto de convergência com o Partido Socialista, e com o que diz o meu colega Pedro Delgado Alves, é que não está aqui em causa os fundamentos da prova. Eu acho que nós não estamos aqui a questionar a prova, nós temos uma divergência de fundo, naturalmente, com o Partido Comunista Português, que contesta, de facto, a prova, mas o Partido Socialista, o CDS e o PSD, que representam, em larga escala, portanto, vou dizer quase 80% do eleitorado, concorda com esta prova. E, portanto, não é sobre os fundamentos desta prova que nós estamos aqui a discutir. Eu vejo sempre, ouço regularmente, a Sra. Deputada do Partido Comunista diz sempre que isto são um conjunto de malfeitorias aos professores, que as provas dos alunos são um conjunto de malfeitorias aos alunos. Tudo o que introduz o princípio da avaliação são malfeitorias. São benfeitorias ao sistema, Sra. Deputada. E vou explicar porquê. Esta prova pode não avaliar, eu acho que esta questão é importante, pode não avaliar a verdadeira capacidade que um professor tem, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista científico, para ser um bom professor. Mas tem a mais-valia de, à partida, permitir retirar do sistema pessoas que não cumpram os requisitos mínimos. E que foram passando nas outras avaliações. E eu considero, deixe-me terminar este raciocínio, eu considero que professores, ou candidatos a professores, como há pouco disse, que dão erros ortográficos e que não conseguem ultrapassar uma mediana que é razoável, mas que não é excelente, dentro das nossas escolas, para depois poderem lecionar dentro das nossas escolas, não servem bem o sistema. E isto significa o quê? Significa que, quando o Governo analisa esta questão, a prova não é um fim a si mesmo. A prova é um conjunto, é mais um instrumento que é introduzido, que se soma e que vem aduzir a um conjunto de outros, nomeadamente que tem a ver também alguns com aquilo que dizia o deputado Pedro Delgado Alves, alguns têm a ver com a formação dos docentes de princípio, porque as escolas e as universidades, de facto, formam os professores, mas não regulam o exercício da função docente. E, portanto, nesse sentido... Mas formam-nos bem, do seu ponto de vista? Sabe que eu acho que é preciso mais formação complementar e por isso é que também temos vindo a insistir que é necessário haver formação contínua. Há um parecer do Conselho Nacional de Educação que tem uma representatividade muito expressiva de atores que trabalham esta área em particular da educação e esse parecer foi unânime, dizendo precisamente que havia necessidade de formação complementar de professores. Isto significa que, de facto, há uma formação prévia, e eu não contesto aqui a qualidade das instituições que prestam esse serviço e que prestam essa formação, mas há necessidade de se ir mais longe. E há necessidade de se ir mais longe... O próprio sistema educativo tem que estar preparado e tem que estar apetrechado e tem que ser valorizada as funções de acompanhamento dessa formação pedagógica por parte de outros docentes mais antigos, que infelizmente ao longo dos últimos 3 anos têm sido particularmente desconsideradas, por exemplo, ao nível da carga letiva distribuída. Ou seja, um fator que era relevante, que era ter de facto os professores mais experientes,
precisamente aqueles que estão a ser expulsos do sistema. Porque hoje as escolas, de facto, e durante muitos anos, contaram com o grande capital de armazenamento de experiência de escola pública que os docentes mais antigos foram adquirindo e que iam passando aos docentes que iam entrando e, portanto, foram transmitindo esta informação. A partir do momento em que estes fatores se tornam burocratizantes ou desnecessários e que o importante é empolar ao máximo as distribuições de carga letiva para efeitos de redução do número de horários e para efeitos também depois da redução do número de docentes, obviamente prejudicamos aquela componente fundamental que devia ser assegurada pelo Ministério da Educação, que era que os professores que estão nas escolas têm uma componente, obviamente, de ensinar os alunos, mas também uma componente formativa dos colegas e em que, se o sistema não está preparado e não se desenha para esse fim, efetivamente não consegue dar resposta. Eu acho que o mais fácil é da parte do Governo dizer que o problema da educação são os professores e a qualidade dos professores. Isso é o mais fácil, é o mais populista, mas é o menos verdadeiro. Porque nós temos uma qualidade significativa da escola pública. Eu sou um produto da escola pública, de facto, e sei que isso é fundamental na vida de milhares de jovens no nosso país. A escola pública tem um papel fundamental que muitas famílias não têm objetivamente condições económicas, sociais e culturais de garantir. E os professores da escola pública têm um papel fundamental no dia-a-dia, na inclusão. Mas convém que saibam escrever português. Paulo, e sabem escrever português. E têm servido nos últimos anos. Acontece, as taxas são muito expressivas, eu acho que inclusive na primeira fase e nesta segunda fase. Eu acho que é discutível nós percebermos se um bom professor de português, um bom professor de geografia, um bom professor de história tem que saber quantos braços há de cadeiras dentro de um avião. Isto é tudo discutível. No plano ideal seria necessário. Eu acho que isso é discutível. Também há aspectos importantes na formação dos professores ligados com a humanização do sistema, com proximidade aos alunos, com preocupação com o seu dia-a-dia, que ficam para lá desta visão. Porque eu acho que, de facto, este Governo, e quando nós dizemos que este Governo tem aplicado, na continuidade de sucessivos governos, ouvimos agora aqui o Sr. Deputado Pedro Delgado preocupado com a redução do número de horários. Quando criaram mega-agrupamentos, o Partido Socialista não pensava nisto, quando também queriam reduzir... À gestão. Não. Nós estamos, vamos lá ver. Também não, a redução, nós não podemos esquecer uma coisa. É possível comparar políticas educativas, quer sejam governos do Partido Socialista, quer sejam governos do PSD e do CDS. Porque a verdade é esta. Pedro, eu ouvi-o, agora pedia só que me ouvisse. Porque a verdade é esta. Com a aplicação dos mega-agrupamentos, com a reorganização curricular e com o aumento do número de alunos por turma, saíram do sistema 25 mil professores contratados. Entre agosto de 2004 e agosto de 2014, 40 mil professores aposentaram-se. Este Governo congratula-se por ter ingressado na carreira 600 professores. E agora venham dizer, se têm coragem, que há professores a mais. Não há professores a mais. Quer dizer, há professores a mais se nós quisermos fazer da escola pública aquilo que o Governo quer fazer, que é um pacote mínimo de serviços públicos para aqueles que não podem pagar a escola privada. Porque porquê que não se tomam medidas relativamente à diminuição do número de alunos por turma? Há a monodocência coadjuvada que está na lei de base do sistema educativo e nunca nenhum Governo do Partido Socialista, nem nenhum Governo do PSD e do CDS quis concretizar. Porquê é que se não tomam medidas relativamente às necessidades de apoios às aprendizagens no português, na matemática, na história, na geografia, na fisicoquímica, no desdobramento de turmas? Porque há um elemento que é porque é preciso reduzir. Há aqui um elemento em que falha a análise, porque há uma dimensão de racionalidade que o sistema necessita para poder ser sustentável e de vários aspectos. E vai-me defender os mega-agrupamentos? Continua a defender os mega-agrupamentos? Se me der a oportunidade, sim. Porque o ponto aí é precisamente o da eficiência na gestão. E vejamos, comparar aumento do número de alunos por turma, por exemplo. Comparar as alterações substanciais das componentes programáticas. Essas vão ao miolo do essencial da transmissão de conhecimento. E aí há um efeito imediato, direto, que prejudica a qualidade da legislação. Deixe-me só dizer porque é que os mega-agrupamentos... Não, só vou dizer porque é que os mega-agrupamentos também têm que Pedro, deixe-me só dizer porque é que os mega-agrupamentos... É porque num caso do mega-agrupamento, o professor tem que ir a todas as escolas do mega-agrupamento. O professor dá aulas... Isto é um diálogo em que a Rita fala por mim. Não me parece adequado. Parece-me adequado eu tentar explicar que o mega-agrupamento, o que visa assegurar, e há agrupamentos em que o Partido Socialista também desenhou uma linha para a qual parece que é excessiva a partir de um certo número de alunos, assegurar a concentração da gestão das escolas. Mas, em alguns casos, do que se trata, por um lado, é haver agrupamentos verticais que permitem que o percurso do aluno seja acompanhado sempre, desde que ingressa no jardim infantil até ao final, idealmente quando conclui o secundário, seja acompanhado no mesmo contexto educativo, sob o mesmo princípio, sob a mesma gestão. E, por outro lado, não, é uma medida que era aprovada no tempo do Partido Socialista e que, efetivamente, faz sentido uma lógica de nacionalização, porque também não podemos esperar que, no momento em que os recursos são escassos, que não haja momento algum, para momento algum, podemos fazer algum exercício de racionalização
racionalização, especialmente quando ele se dirige à eficiência da gestão dos estabelecimentos e não se dirige a atacar o miolo da qualidade da escola pública. Agora, uma coisa é certa, há aspectos em que as coisas de facto deviam ser revistas, nomeadamente, mega-agrupamentos é uma opção de racionalização, mas é uma opção que não deve prejudicar a docência e que deve permitir aos docentes que estão a exercer funções de gestão serem recompensados e ser tido em conta esse facto e não reduzir artificialmente as necessidades de que as escolas encontram para deixar o discurso do PS é revelador de facto que há um entendimento relativamente à matéria de política educativa, porque os mega-agrupamentos obrigam professores, por exemplo, de inglês... Isto não funciona a preto e branco, em que eles discordarem tudo e concordarem em tudo. Há coisas com as quais, eventualmente, há coisas em que é muito de acordo e há coisas em que eu estou de acordo com o que a Rita acabou de dizer. Agora, obviamente, não podemos infantilizar o debate. Para não deixar o PS fazer PSD, como dizia a doutora Rita Rato, o que é certo, Sr. Deputado, é que à conta disto já foram afastados milhares de docentes, como dizia a deputada do PCP, no último concurso. A escola pública não se ressente destes milhares de professores que foram saindo? Não, a escola pública não se ressente e eu explico porquê. Porque há professores a mais. Eventualmente porque há de facto uma necessidade de sustentabilidade dentro do sistema. Nós temos visto, e há estudos, inclusivamente há um da OCDE muito completo, sobre o impacto da demografia precisamente na educação, e que vem trazer... Há um aumento da escolaridade obrigatória até o 12º ano. Mas está agora, que ainda não produziu efeitos, porque os alunos que entraram no sistema educativo entraram no momento em que ainda não tinham esse percurso. E começará a ocorrer agora. Mas é um fator que também, de alguma maneira, compensa e explica o da demografia. Compensatório. O que eu gostava de dizer é o seguinte. Nós temos uma escola que precisa de ter cada vez mais qualidade. E a introdução dessa qualidade... Cada vez menos professores? Com o número de professores que tenha uma dimensão consentânea também com o número de alunos. Nós não queremos... ouvi aqui a senhora deputada Rita Rato falar na questão dos mega-agrupamentos e do número de alunos por turma. Nós temos relatórios, inclusivamente o último Estado da Educação, do Conselho Nacional de Educação, que rebate precisamente essa ideia que a senhora deputada trouxe. E a realidade também rebate isso todos os dias nas escolas. A realidade é que rebate todos os dias isso. Introduz precisamente, desmistifica esta questão, dizendo que a média de alunos por turma nas escolas portuguesas são 24 alunos. Não são 30, nem 32, como diz o interior e do A média é como a história da galinha inteira. Agora, há aqui uma dimensão que é esta. Nós, quando falamos, e eu quero aqui ressentar aqui o ponto que é a prova e que nos leva depois a este debate sobre outros temas da educação. Nós, em processos muito difíceis, este processo de implementação da prova é um processo difícil, temos sempre também uma curva de aprendizagem. É sobretudo difícil para os professores. E essa curva de aprendizagem vai-nos permitir o quê? Vai-nos permitir ajustar algumas deficiências, algumas incongruências que durante o processo possam vir surgindo e que são naturais, que vão sendo limadas ao longo do tempo. E isso eu penso que, nesse ponto, estamos, eu e o Sr. Deputado do Partido Socialista em convergência, há aqui uma evolução que é salutar, sobretudo neste processo, e que vai ocorrendo ao longo do tempo. Eu só não concordo em pensar que a evolução é positiva. Acho que há um recuo e há uma utilização... Eu ouvi-o, deixe-me só concluir este raciocínio. É só para sublinhar que não estou em desacordo. Eu gostava de dizer Também não estou em desacordo. Eu gostava de dizer o seguinte. Nós temos poucas vagas dentro do sistema e temos muitos candidatos. E, portanto, nós tivemos aqui 2.490 docentes, temos poucas vagas e muitos candidatos. Por que razão haveríamos de contratar professores, se há poucas vagas, professores que dão erros? Não há poucas vagas. Por que razão havemos de ir buscar os piores e não ir buscar os melhores? Esta prova vem mostrar, precisamente, e este ponto eu não digo de repetir, porque acho que é importante, vem mostrar a necessidade desta prova e a necessidade que nós temos de dar mais qualidade aos professores que estão dentro das nossas escolas. A escola tem que ser um elevador social. O que é que o Governo vai fazer agora com estes professores, para além de impedi-los em vez de ser uma escola de marginalização ou discriminação, só pode ser um elevador social se tivermos bons professores que possam permitir... Mas o problema é que o Governo agora fez este diagnóstico. O Governo fez este diagnóstico, não é? Com estes professores. E diga-me, Sra. Deputada, a estes professores, o que é que vai fazer agora a seguir? Enquanto o tema da educação e outros, mas este em particular, for visto por um óculo, que é um óculo estritamente político, estritamente sindical e estritamente corporativo, nós não conseguimos avançar nesta... Estou-lhe a fazer uma pergunta objetiva. Os professores foram sujeitos a esta prova.
O Governo anuncia os resultados que anuncia. O que é que vai fazer para melhorar a situação concreta de cada um destes professores? Que medidas é que estão previstas? Para além de impedir que sejam opositores a concurso no próximo ano. Que esta prova não é um fim em si mesmo. Ou seja, há um conjunto de outras medidas que foram tomadas, nomeadamente a mudança do decreto de habilitação para a docência. Mas eu não veio precisamente no sentido rejeitaram todas as propostas neste puzzle que tem a ver com lugar, garantias e qualidade. Nem quiseram apresentar propostas. O PSD nem apresentou propostas de introdução de exames a português e a matemática nestes docentes, e portanto ninguém entra para não é docentes, que ainda não são docentes. Ainda estão na formação inicial. Isso é que ainda não são, de facto. Não, está a confundir dois patamares. Uma coisa é a formação inicial. A senhora deputada é que está a introduzir duas questões numa só. Eu estou a falar de um conjunto de medidas que são todas elas complementares. A prova é uma medida. E, portanto, não pode ser vista apenas como uma apenas, quando há outras. Mas como está a ser há a formação contínua mas está desgarrada das restantes. O problema da prova, potencialmente, é que ela está a ser usada como um alibi para combinar um aspecto em que houve uma redução artificial das necessidades dos docentes, que permite ao Governo ter um discurso que diz, bom, mas já não precisa de tantos docentes, quando na realidade foi através de medidas artificiais relativas à redução do aumento do número de alunos por turma, às alterações curriculares e por aí fora, que são medidas que são artificiais no sentido que não vêm dar resposta a um problema, vêm a desagravar um problema de qualidade no ensino. E, portanto, com isto justificamos, não precisamos de tantos docentes. E depois vamos recuperar um instrumento que não foi pensado para isto, não foi construído para isto e manipulado. Isso foi construído. Pedro, peço desculpa, mas foi. Discordaremos quanto a isto, há bocadinho já o sublinhava, ele enquadrava-se numa lógica de qualificação e de avaliação como critérios que também são importantes introduzir no sistema, como todos os relatórios da OCDE e do Conselho Nacional de Educação sublinharam, mas de facto ele não está a ser usado com essa finalidade, ele está a ser usado como um alibi complementar. Aqui é o ponto em que discordamos, a prova não está a ser usada não é nenhum alibi. Está a ser, de alguma maneira, deturpada a sua finalidade para poder justificar paralelamente. No fundo, conseguiria ter um discurso redondinho e perfeito, que é dizer, temos docentes a mais e ainda por cima, eles são de fraquíssima qualidade. Então amanhã o PS vai votar o nosso projeto a favor? Não, porque o vosso projeto não dá resposta. Revoga a prova. Porque a prova está desenhada para eliminar professores, não está desenhada para melhorar a qualidade pedagógica. A prova não está desenhada para garantir mais valorização da escola pública. Está feita para despedir professores. E amanhã o PS vai se juntar com o PSD e o CDS e votar contra a revogação da prova e iniciar. Nós podíamos discutir o início de um processo negocial de valorização da qualidade da docência, mas não há disponibilidade nenhuma. Não há disponibilidade nenhuma. Se quiséssemos ser sérios quanto a esta questão era, vamos lá ver, revogar a prova e substituí-la pelo quê? Porque não queremos fazer desaparecer pela valorização da formação inicial, mas não é isso que consta do pela valorização do período de formação em contexto de trabalho e de estágio curricular. Para isso, mais uma vez, não basta fazer uma pequena alteração cirúrgica pelo alargamento do período da formação inicial que o processo de Bolonha vai reduzir. Prejuízo, e, efetivamente, o que era necessário era um modelo substitutivo, eventualmente repondo aquele que o Partido Socialista aprovou no governo anterior e que, efetivamente, não tinha esta finalidade e também, é verdade que não chegou a ser implementado, mas seguramente não seria implementado desta forma, porque, ou seja, como digo, é uma utilização, se quisermos, deturpada de uma lógica que não é de recusar e não deve ser recusada, que é o princípio da avaliação, mas não substitutivo. Mas ninguém está a recusar o princípio da avaliação. Ninguém está a recusar o princípio da avaliação. Propunha-se mais qualquer coisa do que a mera revogação da prova. PS, CDS e PSD votarão contra o projeto de revogação do PCP e dos Verdes. Diga, Sr. Deputado. Votaremos. Eu votarei, só posso responder pelo PSD, portanto votaremos contra o projeto. Eu estava aqui quase, eu não vou dizer surpreendida, mas satisfeita pelos pontos de convergência que encontrei com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, embora ele tenha feito questão aqui quase no fim de tornar neste ping-pong da última intervenção de marcar, sobretudo, uma diferença que é uma diferença que não é substantiva, sobretudo face ao histórico do Partido Socialista nesta matéria. Nós encontramos um histórico em que o PS propõe uma prova que é está exatamente plasmada na prova que hoje é aplicada, com as devidas ressalvas, naturalmente. O ponto que o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves coloca, que é um ponto de dizer que há aqui um discurso redondinho para retirar professores do sistema ou porque são mais fraquinhos. Não é porque são mais fraquinhos, é porque são de facto. Isto está hoje comprovado por estes exames. E, portanto, pode no seu discurso de taticismo político vir dizer que é aqui uma questão ou uma artimanha do PSD para retirar, e do CDS, portanto, deste governo, para retirar professores do sistema, mas não se trata disso. Uma malfeitoria. Quer dizer, aí
quase que se coloca naquele radicalismo do PCP Radicalismo sobre é esse este governo ponto, quando destrói a mas que não escola faz pública sentido todos nem os faz dias. jus àquilo que é o histórico do Radicalismo é Partido destruir a Socialista. vida das As pessoas e o contributo experiências que têm dado. avaliativas, eu Isso quero é que é dizer isto. radicalismo. É a primeira vez que em Portugal se faz uma experiência desta natureza e que não é uma experiência, é um dado adquirido que a prova é para continuar. Aliás, eu pessoas têm sido desafiava cobaias. o Sr. São Deputado Pedro cobaias. Delgado Alves aqui a poder dizer que o PS, se for governo, vai retirar a prova. Portanto, acho que isso é um dado absolutamente essencial, a questão da Ela prova. não pode ser o alfa e o ômega, o problema é esse. Ela não pode ser há aqui uma isolada dimensão como fator relevante. que eu quero colocar, que é esta. Nós precisamos de trazer os melhores para dentro das nossas escolas. Os melhores não são E os melhores estão na escola pública. professores que Os melhores professores estão na escola pública. reprovaram Os melhores na prova do ano os passado, verdadeiros profissionais, repetiram aqueles esta que prejudicam prova a sua vida voltaram pessoal. E voltaram a reprovar Sr. nesta Deputada, prova. aqueles que prejudicam a sua vida pessoal porque têm 22%, paixão por ensinar, aquelas pessoas que andam com a vida às Senhora- costas e com a casa às costas, são aqueles Senhora Deputada, professores eu que gostava todos de os ouvir a dias Constituição lutam ouvir. porque acreditam na escola Já não pública. temos tempo. Já E acho porque que a acreditam mensagem- que a escola acho que a pública mensagem- tem um papel fundamental no regime democrático. Estes professores, aqueles que não desistem contra todas as malfeitorias dos governos, são os Já não dá professores da tempo, escola não é? pública. Senhores Deputados, agradeço terem aceitado o nosso convite. Obrigada. Ficaram expressas as principais opiniões. Já a seguir, aqui na TV 24, Desporto 24, com Joaquim Sousa Martins e o rescaldo dos jogos da Taça da Liga, a não perder. Tenham uma boa noite. Volto amanhã.